aquele documento global que rege aí o tratamento, o diagnóstico, os conceitos sobre a asma brônquica. O documento GINA se atualizou em 2023 e não trouxe grandes novidades. Aquilo que tem de mais importante, de novo, vou trazer para você aqui hoje no Estratégia Média. Então, bora dar uma olhada naquilo que mudou de mais importante, que é a via alternativa do tratamento da asma brônquica. Vamos lembrar como era essa via alternativa. Na via alternativa, a gente usa um SABA, se necessário, então um broncodilatador de curta ação, e sempre que a gente usar o SABA, a gente usa o corticoide inalatório, geralmente em outro dispositivo, meia hora depois, tá bom? Além disso, a gente tem na etapa 2 o uso do corticoide inalatório de manutenção. Na etapa 3, a gente associa um broncodilatador de longa ação a esse corticoide inalatório em dose baixa. Na etapa 4, o corticoide sobe a dose para dose média ou alta. E na etapa 5 entra aquele monte de coisa, né? A gente pode introduzir aí tiotrópio, que é um antimuscarínico de ação longa, pode fenotipar o paciente, usar anti-GE, anti-L5, anti-L4, temos várias terapias. O que mudou nisso, né? Então, a gente já ficava um pouco incomodado aqui do SABA, né, se necessário. Ele continua no novo fluxograma do documento GINA, porém, agora ficou da seguinte forma. Olho na tela para a gente acompanhar, então, a mudança, hein? Aconteceu isso aqui, ó. Além do SABA, como sendo uma terapia de alívio, a gente pode usar corticoide inalatório mais SABA na mesma bombinha, se necessário. É isso que mudou de mais importante no documento GINA 2023. No entanto, olha só, isso é o tratamento da via alternativa. A gente usava o SABA se necessário, pode continuar usando o SABA se necessário e aplicar um corticoide inalatório depois do SABA, ou pode usar junto na mesma bombinha SABA mais corticoide inalatório. Agora, não se esqueça que essa é a via alternativa, porque a via preferencial continua a mesma, e é a que você mais tem que saber, a que mais aparece em prova. A via preferencial, vamos lembrar dela? Na via preferencial, a gente vai usar corticoide inalatório mais formoterol, que é um broncodilatador de longa ação, mas com início de ação curto. A gente usa na etapa 1 e 2 essa associação corticoide inalatório mais formoterol, se necessário. Na etapa 3, a gente deixa essas duas drogas de manutenção. Na etapa 4, a gente vai deixar essas duas drogas de manutenção e aumentar a dose do corticoide inalatório para a dose média. E na etapa 5, pode usar tiotrópio, pode aumentar a dose do corticoide para a dose alta e usar aquelas todas outras drogas aí, anti-IL4, anti-L5, anti-GE, fenotipando o paciente, tá bom? Então lembra da via preferencial e lembra que o que mudou foi parte da via alternativa, foi o tratamento de alívio da via alternativa, tá? Além disso, o documento GINA também trouxe uma mudança de terminologia. A terminologia da asma era tido como muito confusa, né? Então ele trouxe alguns conceitos para a gente de terminologia, para a gente não confundir. Então vamos lá. O que é tratamento de manutenção? Tratamento de manutenção é aquele tratamento que o paciente usa todo dia. Quando a gente fala tratamento de manutenção, a gente está falando daquele remédio que o paciente usa todo dia, tá? O que é medicação de controle? É uma medicação que ela é usada para tratar sintomas e para diminuir o risco futuro do paciente. Antes, medicação de controle era tido quase que como um sinônimo de tratamento de manutenção e era tido quase que como um sinônimo de corticoide inalatório, tá? Para manutenção, né? Era basicamente isso. Agora é medicação que diminui sintoma e reduz risco futuro. Geralmente são medicações que contêm um corticoide inalatório, seja para manutenção ou seja para resgate, tá? Além disso, a gente tem o termo medicação de alívio, que é aquela medicação só se necessário. Temos também o anti-inflamatório de alívio. O que é um anti-inflamatório de alívio? É uma medicação de alívio que contenha corticoide e broncodilatador, tá? Então, o SABA, por exemplo, não é anti-inflamatório de alívio. Mas se for o SABA mais corticoide inalatório, é anti-inflamatório de alívio. Se for formoterol mais corticoide inalatório, é anti-inflamatório de alívio, tá? Se for usado para alívio. Terapia MART ou SMART, o que é isso? É uma manutenção e alívio. Então é a mesma bombinha que é usada para manutenção e alívio, exclusivamente a gente está falando de corticoide inalatório mais formoterol, tá? Então só um corticoide inalatório mais formoterol que é usado
tanto na manutenção quanto no alívio do paciente, tá? Então, terapia MART, a gente está falando da via preferencial de tratamento, corticóide inalatório mais formoterol, tá bom? Seguindo aqui, então, outro esclarecimento que a diretriz faz para a gente não é uma mudança de conceito, mas um esclarecimento. A classificação de gravidade da asma gera muita confusão e o documento GINA se preocupou com isso. Porque geralmente o paciente fala assim, doutor, minha asma é leve, minha asma é grave, baseado no que ele sente da doença, né, no tanto que tem impacto nele. Isso não é a mesma coisa que uma classificação de gravidade. E às vezes nós médicos, né, também erramos, porque a gente pega um paciente, por exemplo, que tem várias crises de asma, a gente fala que a asma dele é grave. E não é isso. Gravidade da asma se refere a qual etapa do tratamento o paciente está, qual etapa do tratamento controlou a doença do paciente. Então, aquele paciente que não está usando medicação, a gente não sabe a gravidade. Aquele paciente que usa errado a medicação, a gente não sabe a gravidade. Às vezes parece que é grave, mas a gente não está tratando direito ainda. Então, asma leve, moderada e grave é o paciente que está fazendo o tratamento e a gente vê em qual etapa ele está. Então, aquele paciente que controlou a doença na etapa 1 e 2 é o paciente com asma leve. O paciente que controlou a doença na etapa 3 e 4 é o paciente com asma moderada. E o paciente que está usando corticóide inalatório em dose alta ou não controlou a doença na etapa 5, esse paciente é um paciente que tem asma grave, tá? Então, leve, moderado e grave é o que precisou para controlar a doença, ou se a gente não conseguiu controlar a doença, apesar da terapia estar disponível, estar sendo bem feita, tá? Ser bem feita, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui então, mas deixo aqui o meu